Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje uma aulinha bem legal, 10 da frente D, a velha botânica está de volta, né, gente? Vamos falar um pouquinho da anatomia de caule. Pessoal, para que você tem que aprender anatomia de caule? Porque cai no vestibular, né? Bom, então, a gente lembra na aula passada que a gente falou sobre caule, as regiões do caule, a classificação dele com relação ao meio onde ele se desenvolve, né, os tipos de caule. Hoje, a gente vai estudar a anatomia, a parte interna do caule. Nós fizemos esse mesmo estudo para a raiz também. A gente viu lá a parte externa da raiz, os tipos de raízes e a anatomia de raiz. Então, bora lá ver um pouquinho sobre caule. Pessoal, você está vendo aqui, o corte foi feito nessa planta aqui, um corte transversal do caule e ampliado ao microscópio para a gente poder observar. Pergunto para você, você está vendo aqui que essa planta é jovem, né? Mas se você não estivesse vendo a planta, você só estivesse olhando ao microscópio esse corte de caule, você diria para mim que esse corte é jovem ou é velho? É jovem, né? Por quê? Olha a característica aqui, ó, epiderme revestindo o caule. Sempre que tiver epiderme, o caule está numa fase jovem ainda, está crescendo em comprimento. Não espessou ainda, né? Quando aparecer o suber, que vai substituir a epiderme, aí sim a estrutura é secundária, o caule já é mais velho. Então aqui nós estamos vendo a estrutura primária de caules, tá? A estrutura jovem de caule, de plantas eudicotiledôneas, tá? Que são as plantas mais abundantes dentro das angiospermas. Então, as angiospermas eudicotiledôneas têm essa estrutura aí, tá? De caule, estrutura primária. Vamos dar uma olhadinha. Vocês lembram que a gente comentava com vocês que todo o caule e toda a raiz tem duas regiões distintas. A parte periférica, chamada de córtex, ou de casca, ou de parênquima cortical, e uma parte interna, onde ficam os vasos condutores de seiva, que a gente chama de cilindro central. Então, aqui é a mesma coisa. Então, olha só, a diferença, por exemplo, que eu vou citar para vocês entre a anatomia de caule para a raiz, é que a raiz tinha aqui uma camada bem visível, indicando aonde começava a casca e aonde terminava, que era a endoderme. Então, nas raízes ela é bem clássica, nas dicotiledôneas lá ela tem aquelas estrias de Caspari, e nas monocotiledôneas aquele espessamento em U. Então, você consegue ver bem essa camada ao microscópio. Aqui ela existe, mas não está distinguível. Se eu quiser marcar essa endoderme, eu pego um corante amarelo chamado Lugol, pingo em cima lá desse corte no microscópio, e a endoderme, por concentrar muito amido, vai reagir, o amido reage com esse corante amarelo e dá uma coloração roxa. Então, vai aparecer uma coloração roxa aqui, indicando para mim onde está a endoderme, tá? Que é a última camada dessa parte periférica do caule. Depois da endoderme vem o periciclo. Algumas eudicotiledôneas não têm mesmo o periciclo, não aparece essa camada, tá? E ali no meio, então, os vasos condutores de seiva. Vocês lembram que o xilema está em cor amarelinho claro aqui, ou o lenho é a parte mais interna, e a parte, né, mais externa um pouquinho seria o floema, eles ficam nessa localização. Entre eles, se é uma estrutura primária, os termos mais corretos são xilema e floema primários. E esse câmbio aqui, na verdade, é o procâmbio, que a gente também fala de uma forma mais correta, tá? Então, o procâmbio aqui, ele é chamado fascicular, porque ele está entre, né, feixes de células do xilema e do floema. Então, esse caule está aí, né, jovem, com essa estrutura. Aqui, vamos dar um zoom para um conjunto de vasos condutores de seiva. Você percebe aqui as células do xilema são sempre maiores em relação às células do floema, tá? E aqui o procâmbio no meio, né? Câmbio ou procâmbio aqui no meio. São camadas de células que se multiplicam muito para dentro dele formando as células do xilema e para fora dele formando as células do floema. Tá legal? Muito bem, então esse aí é um corte de caule em estrutura primária de eudicotiledôneas ou dicotiledôneas. Vamos dar uma olhadinha na outra imagem agora para a gente comparar a estrutura primária dos caules de monocotiledôneas. Pessoal, monocotiledôneas também são angiospermas, lembra dessa classificação? São aquelas plantas que raramente engrossam, tem uma outra exceção que engrossa. Então, essas plantas, praticamente, o caule delas tem a mesma estrutura a vida inteira, como elas não vão engrossar, elas vão sempre ficar assim. Olha o exemplo do milho aqui, né? O milho tem um ciclo vital aí, o quê? De 3 meses entre o nascimento dele, ele ficar adulto, originar as espigas e ser colhido.
nesses 3 meses ele não vai mudar essa estrutura do seu caule. A diferença que a gente vê aqui é que não dá para distinguir direitinho aonde está a casca e aonde está o cilindro central. Por quê? Porque os vasos condutores de seiva se espalharam pelo caule como um todo. Então você vê aqui, ó, vários feixes de xilema e floema dispersos aqui, ó. Então a gente diz que essa estrutura do caule das monocotiledôneas é astélica ou atactostélica. Meu Deus, professora, eu vou ter um ataque, né? Vai mesmo. Não, tô brincando. Pessoal, assim, ó. Sinônimo de cilindro central é estelo. Então, como essas plantas aqui não têm uma diferença onde termina a casca e onde começa o estelo ou o cilindro central, você põe o A na frente, astélica, sem diferenciação entre cilindro central, que é o estelo, e a casca, entenderam? Ou atactostélica. Já nas dicotiledôneas que você acabou de ver comigo, você viu que era bem organizadinho. Então, ali, quando é bem organizado, quando é bem diferente o cilindro central da casca, você chama de eustélica, tá? Então, por isso aqui, essa bagunça toda aí dispersada pelo caule, tá? Então, aqui, ó, mostrando para você as células do xilema são sempre maiores, né? As células do floema aqui são as células menores, ok? Então, são feixes condutores aí. O procâmbio forma tanto o xilema quanto o floema. Tudo bem? Então, lembrando que elas não engrossam. Então, assim, quais plantas engrossam mesmo? As eudicotiledôneas, ou dicotiledôneas, né, mesma coisa das angiospermas, e as gimnospermas, que compreendem o grupo dos pinheiros. Então, se as dicotiledôneas engrossam, vamos dar uma olhada agora na próxima imagem, no caule dessas dicotiledôneas em estrutura secundária, para a gente perceber a diferença. Pessoal, olha o caule aqui. Você já sabe que os meristemas primários concentram-se nos brotos, tanto apical como na lateral. Então, isso quer dizer que este caule que tem esse comprimento, ele vai crescer daqui para cima. Toda essa parte aqui só vai crescer agora para os lados, tá? Então, lembre-se que ele cresce dos extremos para cima. A árvore não vai fazendo aquilo, né, de saindo assim inteira da terra e vai indo. Nada disso, tá? Você já sabe. Então, vamos acompanhar aqui do ladinho, ó, vários cortes transversais de caule em diferentes partes. Pessoal, se a planta engrossa com mais ou menos 1 ano de idade, significa que essa região aqui, né, ela já tem já é bem mais velha comparada com as de cima. Então, olha só como é que acontece isso. Você lembra que existem 2 meristemas que engrossam a planta, tanto a raiz quanto o caule. Existe um meristema que vai ficar na casca, na parte periférica, e existe um meristema que vai aparecer no cilindro central. Em linha vermelha, você percebe a presença desses 2 meristemas. O que quer dizer isso mesmo? Quer dizer que lá nas células da casca, uma determinada camada de células volta a ter o poder de se multiplicar e se diferenciar, e ela vai receber o nome de filogênio. Lá no cilindro central, das células que já existem lá, uma determinada camada também volta a ter a capacidade de multiplicação e se diferenciar, que vai se chamar câmbio. Então, o filogênio e câmbio vão engrossar tanto a parte periférica do caule como o cilindro central, como o miolo. Então, o diâmetro vai aumentar. Então, a planta está espessando, está crescendo para os lados. Então, olha só, o câmbio, o filogênio, vai formar bastante suber para fora dele, substituindo a epiderme, vai se multiplicar bastante para dentro dele, formando a feloderme, ou tecido felodérmico, tá? Esses 3 tecidos, filogênio, suber para fora, feloderme para dentro, formam o que a gente chama de periderme. Então, eu posso me referir a uma árvore com crescimento secundário quando eu observar simplesmente o suber, ou eu posso falar periderme. Bom, então aqui nessa imagem a gente vê isso, o caule já com um diâmetro bem maior, tanto na periferia como no miolo. Pessoal, o câmbio ele vai formar bastante xilema para dentro dele e bastante floema para fora dele. O floema está representado de azulzinho aqui e o xilema de amarelinho, tá? Percebam aqui, por exemplo, ó, na parte bem jovem do caule, tá? Bem jovem, estrutura primária, que a gente acabou de ver lá nas eudicotiledôneas. Vejam, ó, não tem filogênio e não tem o câmbio, só procâmbio, tá? E ele basicamente está aqui, ó, entre os feixes, então é o procâmbio fascicular, digamos assim, tá? Formando ali o xilema primário para dentro e o floema primário para fora dele.
Quando a planta aqui, ó, né, que ela já está mais... Aqui ela já está quase completando um ano, aqui já tem, né, mas aqui está quase completando um ano, olha o que acontece. Esse procâmbio aqui fascicular, ele liga esse feixe ao outro, aqui essa linha vermelha entre os feixes, daí é o interfascicular, tá? Isso significa que ele vai preencher, olha, ele já vai fazer mais xilema aqui também, e mais floema aqui também. Tá? E é isso que está acontecendo, que você está observando aqui, ó. Fora o xilema que tinha, ele está produzindo mais. Fora o floema que tinha, ele está produzindo mais. Esse que ele vai produzir mais serão chamados de xilema e floema secundários, tá? Então, ficando aqui, ó, anéis inteiros de xilema, anéis inteiros de floema, tá vendo? Olha só. Né? Aqui já produziu muito xilema para dentro dele. Lembrando que aquele xilema que vai ficando bem no miolo do caule, ele vai sendo entupido. Vocês lembram daquele fenômeno que ele é entupido por células vizinhas? E ele vai se chamar cerne, é o coração da madeira, tá? E o xilema mais próximo do câmbio, mais próximo aqui do câmbio, é o xilema funcional, que está transportando água e sais minerais, tá? Então, assim, até inclusive, dá para se ter uma ideia estimada da idade da árvore contando os anéis de xilema que a planta produz, porque ela produz 2 anéis de xilema por ano. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem? Nessa imagem aqui você vê a transição, ó, disso que a gente está falando para você, de uma estrutura primária, tá? O câmbio fascicular começa a ligar os feixes, formando o câmbio interfascicular. Lembrando que eu posso falar procâmbio, que é mais correto. E aí, finalmente, esse câmbio já produz bastante aqui xilema e floema para fora dele, formando anéis de xilema, anéis de floema em estrutura já secundária. Ó, já tem periderme, então eu já sei que tem ali o felogênio, já fez a sua ação de formar filoderme para dentro e suber para fora. O conjunto dos 3 a gente chama de periderme. Nesse desenho aqui, você pode ter uma ideia até bem melhor disso que a gente está conversando. Bem no interior lá da madeira, lá o cerne, o xilema entupido, coração da madeira, tá? Aqui você teria o xilema funcional, né, que a gente chama de alburno. Então, ó, cerne é o xilema entupido, alburno é o xilema em funcionamento, transportando a água e sais minerais. Vamos dar uma olhadinha no câmbio? O câmbio aqui, essa camada de células, que formou para dentro dele todo o xilema, que formou para fora dele o floema. Então, eu sei localizar, eu sei dizer que esse aqui é o floema. Tá? O floema é um vaso, constitui, né, os vasos condutores mais externos, mais próximo da casca, tá? Vamos achar o felogênio? Tá aqui o felogênio, ó. O que ele forma para fora dele? O suber. O que ele forma para dentro dele? O feloderme. Os 3 aqui formam a periderme, tá vendo? Pessoal, quando uma árvore é cortada transversalmente, a gente percebe então essas linhas aqui, ó, que nada mais são do que os anéis de xilema. Como eu estava comentando com vocês, né? Por ano a planta produz 2 anéis de xilema. Um na primavera, esse câmbio vai estar bem ativo na primavera, vai fazer toda uma camada de células. Essas células do xilema são células largas, são células bem clarinhas, de paredes delgadas, tá? E no final do verão, bem lá no finalzinho, já acabando o verão, faz mais um anel de xilema. Só que esses anéis serão mais estreitos, mais escuros, tá? Que é chamado de lenho estival. E o xilema que é feito na primavera é chamado de lenho primaveril. Então, veja, se um anel é feito na primavera e outro no final do verão, né? Então, você tem 2 anéis por ano. Tá? Então, você vai contando de 2 anéis um ano, mais 2 anéis mais um ano, mais 2 anéis mais um ano, e assim você pode estimar mais ou menos a idade dessa árvore. Tá? Ela foi cortada e você pode saber aproximadamente a idade dela. Às vezes não dá para saber com detalhes, porque depende muito de fatores ambientais, depende do período de chuvas, de queimadas próximas a essa árvore. Os anéis podem não se completar, podem não ficar muito visíveis, tá bem? Pessoal, então aqui terminamos essa aula de anatomia do caule. Você viu a estrutura primária nas eudicotiledôneas e nas monocotiledôneas e a estrutura secundária apenas nas eudicotiledôneas. E também serve para as gimnospermas. Tudo bem? Então, fazendo exercício, força aí, pessoal, né? E qualquer coisa, deixa as dúvidas na sala virtual e a gente vai respondendo para vocês. Então, até uma próxima. Fiquem bem.